Diga isso para Ele, diga isso com as tuas palavras, assim, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, boa noite a todos. A paz seja convosco. Hoje Deus preparou uma palavra para nós aprendermos tudo. Eu quero falar nessa noite sobre algo muito importante, que é sobre princípio bíblico. Princípio bíblico. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Ageu, profeta Ageu, capítulo de número 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler versículos 5 e 6. Nós vamos fazer um estudo aqui. Preparei aqui uma palavra. Depois nós vamos orar porque é tempo de oração. Ontem estivemos lá na chácara da igreja, na vigília da região. Foi tremendo, foi uma bênção de Deus. O Espírito Santo desceu lá de uma forma poderosa. Muitos foram batizados no Espírito, outros foram receber um renovo. Isso é maravilhoso. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: agora assim diz o Senhor dos exércitos. Quem que vai falar? Senhor dos exércitos. Então quando ele fala, irmão, temos que ouvir, porque o que ele tem para falar é poderoso. Veja, aonde os seus caminhos os levaram. Não é Deus que levou, ele está dizendo que quem levou foi nós mesmos. Vejam aonde os teus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Amém? Poderíamos aqui agora ampliar. Aquele que sonha tem sonhado muito e concretizado pouco. Tem pedido muito e recebido pouco. Tem planejado muito e realizado nada. Então nós podemos ampliar. Tudo que nós queremos, muitas vezes queremos muito e colhemos pouco. Por que que isso acontece? Por que que Deus mandou essa palavra? Por que que assim diz o Senhor dos exércitos? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Feche os teus olhos, Pai. Te adoramos, te louvamos, glorificamos, exaltamos, te adoramos. Entregamos o nosso melhor. Não foi apenas hinos, letras, rimas, poesias, mas foi o nosso sentimento que nós expressamos. Aquilo que está no nosso coração, o nosso amor pelo Senhor, a nossa gratidão pelo Senhor. E agora queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, através da Tua poderosa e santa palavra. Amém? Pode se sentar, amados. Se você ficar com sono, você tem a liberdade de se levantar e ficar de pé. Só eu peço que você não durma, não cochile, porque é tempo de despertar. Amém? Então qualquer coisa pode ficar de pé, ninguém vai ligar, ninguém vai rir, porque nós sabemos que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Trabalhamos, nos esforçamos, fazemos esforços e chega uma hora dessa o corpo quer uma cama. Então, mas é importante alimentarmos o espírito nessa noite. Amém? Então, por que o Senhor disse isso? Porque Ageu diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, vocês querem muito e recebem pouco. Vocês sonham muito e concretizam pouco.
Vocês, como diz a palavra ali, vocês plantam muito e colhem pouco, semeia e colhe pouco, bebe e não se farta, veste e não se aquece, recebe salário e recebe e fica com um saco furado. Por quê que ele falou isso? Porque Deus estava querendo mostrar, ensinar um princípio bíblico. Ele queria mostrar para aquele povo que eles estavam fazendo algo errado, um princípio errado. E o que é princípio? O que significa princípio? Significa começo, causa de algum fenômeno. Ele pode ser definido, princípio, como causa primária, o momento, o local em que algo ou um acontecimento tem origem. Então, princípio é tudo aquilo que tem origem, que começa, é o começo, é as primeiras coisas, é o primeiro momento, é a primeira atitude, é o primeiro pensamento. Isso é os princípios. Então, tudo que nós fazemos tem um princípio, um começo. Se eu tenho o sonho de me formar numa faculdade, qual é o princípio? O princípio é eu estudar no colégio, é eu começar o colégio. Se eu tenho o princípio de ter filhos, se eu tenho o sonho de ter filhos, qual é o princípio? O princípio é primeiro eu casar. Apesar de hoje, por que nós vemos muitas famílias destruídas, arrastadas para a miséria? Famílias, por quê? Porque foi quebrado o princípio. Tiveram filhos antes de ter um matrimônio. Fizeram relação sexual antes de estar casado. Então foi quebrado um princípio. Então tudo na nossa vida, irmão, é princípio. Tudo que eu sonhar, ele vai ter um princípio. Tudo que eu planejar, ele vai começar através de um princípio. Um determinado momento, uma determinada hora, uma determinada circunstância vai ser o início daquilo que eu quero, daquilo que eu sonho. Então aí a importância de nós entendermos o princípio, a importância dos princípios. Porque existe uma coisa, irmão, que quando começa errado, qual é a tendência? É continuar dando errado. Porque foi começado do princípio errado. Então a tendência é cada vez complicar mais, a tendência é cada vez errar mais, a tendência é cada vez ser mais complicado. Então nós entendemos nessa noite que Deus está falando aqui que eles começaram algo errado. Por isso eles não estavam alcançando os seus sonhos, por isso eles não estavam concretizando os seus ideais. Por isso que Deus interveio e disse: olha, vocês precisam aprender algo. O que? Começar o princípio correto. E o princípio, irmão, não é o princípio do mundo. O princípio é o princípio bíblico, é o princípio da palavra. Aquilo que a Bíblia nos ensina é o princípio que nós devemos aplicar na nossa vida. Se eu quero ter uma vida abençoada, eu tenho que usar o princípio bíblico. Aquilo que Deus quer que eu faça em primeiro lugar, para que eu seja abençoado em tudo que eu fizer. Nós não lemos no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada faltará. Então tem um princípio. Se eu quero que nada me falte, qual é o princípio? O Senhor tem que ser meu pastor. Se Ele não é o meu pastor, eu estou quebrando o princípio, então vai dar tudo errado. Vai começar a faltar, vai começar a falhar. Mas se eu obedecer a esse princípio, Ele é o meu pastor. Pastor quer dizer, Ele é o meu Senhor, Ele manda em mim, Ele comanda a minha vida, Ele comanda os meus pensamentos. Então, se Ele é o meu pastor, nada vai faltar, porque Ele vai me conduzir, Ele vai me direcionar, Ele vai fazer tudo na minha vida ser uma bênção. Amém? Um exemplo de alguém que começou errado e deu tudo errado. Davi, quando quis levar a arca do Senhor de volta para Jerusalém, nós lemos ali que ele começou querendo fazer a coisa da melhor maneira. Ele quis fazer a coisa certa. Ele pegou lá, vou trazer a arca, vou restaurar
Deus já tinha mostrado a maneira certa. Se Deus não tivesse dito, olha, o certo é assim, qualquer maneira poderia ser feita, porque não tinha alguém que dissesse o que era certo e o que era errado. Mas Deus, na palavra, lá em Êxodo, Deus mostrou ali como fazer, como levar a arca. Não era de qualquer maneira. Deus explicou: o homem não pode colocar a mão em coisa santa. E a arca não pode ser levada por qualquer um, tem que ser levada por coatita, tem que ser levada pela tribo de Levi, homens preparados, consagrados, e eles não podem tocar, eles têm que levar em 2 varões, um em cada lado da arca, 4 homens têm que levar. Esse era o princípio dado por Deus. Mas Davi, cheio da boa intenção, colocou em cima do carro do boi e começou a levar. A Bíblia diz que no meio do caminho, o que aconteceu? O carro de boi tropeçou numa pedra, num buraco, a arca foi caindo, Uzá foi colocar a mão para proteger a arca, Deus fulminou Uzá, e Davi viu: alguma coisa está errada, alguma coisa está dando errado. E o que Davi fez? Continuou no erro, continuou errando. Não, ele diz assim: vamos parar tudo. E é aí que nós falhamos. Porque muitas vezes nós estamos no princípio errado, vemos que está dando errado, não está dando resultado, e a gente insiste, persiste, e não desiste, e não para, e vai dando errado, e vamos empurrando com a barriga, resolve um aqui, cria outro ali. E isso, irmão, nós temos que aprender com Davi. Quando deu errado, ele diz: eu vou parar, e vou voltar para a terra, e vou estudar a palavra, para ver aonde eu estou errando. Chegando lá em Jerusalém, ele começa a chamar os sacerdotes, procura o Pentateuco, ali os 5 primeiros livros da Bíblia, que era o que tinha na época, e ele começa a estudar. Aonde eu estou errando? Eu vou procurar o princípio bíblico para fazer a coisa certa, do jeito certo. E ali ele leu: peraí, não é um carro de boi. Deus disse que quem tem que levar é os coatitas, quem tem que levar é a tribo de Levi, e não pode colocar a mão, tem que ser colocado um varão de cada lado na arca. Então eles têm que dar, e é o seguinte: não pode levar de qualquer maneira, está escrito que tem que ser levado, que tem que ser adorado ao Senhor. Então Davi aprendeu agora o jeito certo, ele aprendeu o princípio bíblico para trazer a arca. Agora ele volta até onde estava a arca, na casa de Obed-Edom, que 3 meses ficou lá e prosperou ele. Então Davi chegou: agora eu aprendi, agora eu vou levar a arca de acordo com o princípio bíblico. Então, irmãos, ele pegou a arca, botou os varões, chamou os coatitas, e olha como Davi fez. Sabe como é que eles carregavam a arca, irmãos? Pegavam os 6 ali e davam 6 passos. Deram 6 passos, abaixavam a arca, sacrificavam para Deus, adoravam a Deus, pegavam a arca, levantavam a arca, davam mais 6 passos, paravam a arca, sacrificavam para Deus. Irmãos, imagina agora Deus olhando isso. Deus diz: agora sim, agora estão de acordo com o meu princípio, agora eu sou o pastor e nada vai faltar. E a Bíblia diz que eles chegaram até Jerusalém com a arca do Senhor. Então nós temos que aprendermos: se está dando algo errado, para e procura na palavra de Deus o que você está errando. Não continue fazendo errado, não continue persistindo no erro. Para e veja os princípios bíblicos que nós vamos estudar agora, os princípios bíblicos para fazer a coisa certa, do jeito certo. Amém? Diz assim, Deus nos dá a oportunidade de uma nova oportunidade todos os dias. Qual é o teu sonho, a tua meta? Tudo começa por um princípio. Deus está dando a oportunidade hoje para nós recomeçarmos. Não sei qual é a área, também não preciso saber, é você e Deus. A área que precisar recomeçar, Deus está te dando a oportunidade hoje de você rever os princípios para que aquilo que você faça dê certo. Amém? Abra a palavra de Deus em Provérbios 25:2. Provérbios
25, 2. Lê para mim, pastor. Pastor João. 25, 2. Provérbios 25, 2. A Bíblia está dizendo, a glória de Deus é encobrir o negócio. Que negócio que ele está falando? Os princípios. Deus, ele encobre através da sua palavra, ele deixa oculto. Não que ele deixa oculto, mas ele deixa escondida o mistério, ele deixa escondidos os princípios. Para que ele faz isso? Para que os reis, quem são os reis? Aqueles que são vencedores, aqueles que são grandes, aqueles que são poderosos, para que eles possam descobrir aquilo que Deus deixou oculto. E isso só acontece quando eu estudo a palavra de Deus. Porque está aqui, irmãos, a chave da nossa vitória está dentro dessa palavra. Mas está oculta, está escondida. Está entre linhas, não está muitas vezes específico, mas está ali entre uma linha e outra, está ali embutido o princípio da vitória. Como diz ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, muito bonito. Onde é que está o princípio? O princípio está entre linhas. Se Ele é meu pastor, quer dizer que eu tenho que obedecê-lo. Se Ele é meu pastor, quer dizer que eu tenho que ser fiel a Ele. Se Ele é meu pastor, quer dizer que eu tenho que obedecer tudo o que Ele fala. Então está dizendo nas entrelinhas, quando eu estudo a palavra, aquilo que Deus ocultou, eu vou descobrir. E quando eu descubro, eu me torno rei, sábio, vencedor, próspero, cresço na presença de Deus. Amém? Então está escondido, a tua vitória está aqui dentro. Deus ocultou na palavra, mas nós temos que ler, meditar. Para quê? Para que eu descubra o que está escondido e possa tomar na minha vida aquilo que Deus quer. O resultado disso, quando eu procuro, quando eu vou atrás dos princípios de Deus, o resultado é o conhecimento que produz vida, sabedoria e traz uma capacidade de discernimento. Quer dizer, quando eu estudo, quando eu descubro o princípio, eu tenho vida, sabedoria e discernimento. O que é discernimento? É eu saber escolher o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Quando eu estudo a palavra, eu descubro os princípios de Deus e eu começo a ter capacidade de escolher o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é bom. Então isso, irmãos, é para nós estudarmos. Por isso que Deus manda nós meditarmos na palavra. Por isso que Ele mandou Josué meditar de dia e de noite na palavra, para que Josué não quebrasse nenhum princípio bíblico. Porque se ele quebrasse o princípio, ele não seria bem-aventurado em tudo que ele fizesse. Mas como Deus disse, olha, medita na palavra, de dia e de noite, ele está seguindo um princípio. Então ele está ali, eu estou estudando, eu estou vendo, eu estou aprendendo, eu estou seguindo o princípio, estou aplicando esse princípio. E mais da frente Deus diz assim, para que tudo te vá bem, e não te espantes, quando eu manifestar a minha glória, quando eu livrar vocês, quando eu derrubar a muralha, quando eu abrir o mar, quando eu ferir os inimigos, não te espantes. Por quê? Porque você está obedecendo o princípio bíblico, e eu estou te abençoando. Então, irmãos, olha a chave da vitória, é nós aprendermos a encontrar os princípios bíblicos. Vamos ver agora que eu separei, irmãos, 7 princípios bíblicos. Não são todos, mas são os principais para nós sermos vitoriosos em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia. Como é princípio, ele tem que estar onde? Em Apocalipse, que é o último livro. Tem que estar no primeiro. É o princípio. Deus quer mostrar o princípio, então vai ser lá no primeiro.
Gênesis capítulo 2. Esses princípios, eu até marquei aqui que eu achei muito tremendo isso. Eu vou falar de 7 que são os principais, né? Quando nós aprendermos esses 7, nós vamos poder misturá-los, nós vamos poder fazer formações, e eles vão se encaixar em todas as áreas da nossa vida, né? Quantas notas musicais nós temos, né? A irmã Ana que está fazendo curso de música, não está aí, foi lá para trás. Mas quantas notas musicais nós temos? Temos 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. A Jadra também está fazendo, né? A Jadra escondeu ali. Então são 7 notas musicais. Com essas 7 notas musicais, todas as músicas são formadas, todos os ritmos são formados. Uma orquestra sinfônica, quando faz lá a sua apresentação, eles fazem aquela coisa maravilhosa, mas estão em cima somente de 7 notas musicais. Não tem mais, é só 7. E em cima dessas 7, eles misturam uma com outra, botam o tempo de um com o tempo de outro, eles mexem na altura de um e na altura de outro, e eles vão mexendo, mas o princípio são só 7. Eles podem tocar 3 horas, músicas diferentes, ritmos diferentes, barulhos diferentes, mas são só 7 notas musicais. E eles usam em todos os ritmos: rock, reggae, funk e não sei mais o que, ritmos diferenciados, africano, americano, Índia, China, mas são só 7 notas musicais. Princípios de Deus são 7, mas se nós soubermos trabalhar com eles, nós aplicaremos em todas as áreas da nossa vida. Primeiro princípio, Gênesis 2,15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar. Primeiro princípio, Deus pega o homem e coloca ele no jardim do Éden para ele cultivar. Quer dizer, para ele trabalhar arduamente. E isso quer dizer caráter. Trabalhar, trabalhador, esforçado, forte, dinâmico. Isso fala de caráter. Então, o primeiro princípio de Deus é um princípio de caráter. Deus forma caráter em nós, temos que ter caráter. O desejo de Deus é de formar a imagem de Jesus em nós. Deus quer formar em nós o caráter de Jesus. Irmã Fátima, lê ali João 5,17. João 5,17. É o caráter que Deus quer formar em nós, que está lá em Adão, que Deus colocou ele para cultivar o jardim. Pode ler, pastor. 5,17, João. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém. Então Jesus está dizendo: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E Deus quer formar em nós o caráter. Primeiro princípio de Deus é nós termos o caráter de Jesus. Qual é o caráter de Jesus? Trabalhou. Ele não para. Meu pai trabalha até agora, eu também. E vocês também vão trabalhar. Primeiro caráter, primeiro princípio que Deus deu para Adão: você vai ficar no jardim do Éden, mas você vai cultivá-lo, você vai trabalhar, você vai carpir, você vai plantar, você vai preparar, você não vai ficar vadio, você não vai ficar encostado, você não vai ficar dormindo, você vai trabalhar. É o caráter, trabalhador, ativo. Nós fomos chamados para ser ativo. Se você quer vencer, honra esse princípio, seja ativo, não seja parado, não seja morto, seja vivo, trabalhador, firme, convicto. É o princípio de Deus para vencer. É trabalhar, é estar sempre fazendo alguma coisa, é estar sempre se movendo, é estar sempre negociando. O que o Senhor diz para aqueles servos
invistam, prosperem, cresçam, porque quando eu voltar, eu vou ter contas com vocês. Então, primeiro princípio de Deus: caráter, trabalho, ação, atitude. É o princípio, irmãos. Tem pessoas que querem vencer na vida e não querem fazer esforço, não querem pagar o preço, não querem trabalhar, não querem arregaçar a manga. Tem pessoas que querem vitória e não querem trabalhar, não querem ter o caráter de Cristo. O meu pai trabalha até agora, eu estou trabalhando e vocês têm que me seguir, vocês têm que me imitar, vocês têm que trabalhar. Então, o primeiro princípio de caráter é o trabalho. Amém? Segundo princípio, Gênesis 2,15. Primeiro ele diz ali, para o cultivar, e depois para o... Pastor João, está aberto ainda? Está aberto ali ainda? Então leia ali de novo ali. 2,15. Primeiro, cultivar, carpir, trabalhar, é o caráter. Segundo, guardar. Segundo princípio de Deus. De quem era o jardim? Era de Deus. De quem eram as plantas que estavam no jardim? Era de... Os animais que estavam no jardim era do Senhor. E o Senhor disse: Adão, você vai cuidar. Você vai tratar bem da plantinha, você vai dar alimento para o animalzinho, você vai colocar o piso para os passarinhos, você vai cuidar. Tudo era do Senhor. E Adão tinha o trabalho de cuidar. Então, o segundo princípio de Deus é a mordomia. Mordomo, o que é um mordomo? Mordomo é aquele que serve. Mordomo é aquele que cuida dos interesses dos outros, daquilo que é do outro. Eu sou mordomo, então eu vou cuidar da casa a qual eu sou mordomo. Irmão, eu te pergunto, irmão, tudo que tem na terra, de quem é? É do Senhor. O meu dinheiro é do Senhor. A minha casa é do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. Tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor. Eu tenho que aprender esse princípio. Não é meu, é dele. Ele me deu para que eu cuide, para que eu administre, para que eu faça crescer, para que eu faça prosperar, para que eu faça, enfim, que eu venha produzir, trabalhando e cuidando como um mordomo fiel ao Senhor. Tudo é dele, irmão, nada é nosso. Nós estamos aqui para cuidar o que é do Senhor. E o Senhor nos dá dons, o Senhor nos dá propriedades, tanto externas como propriedades internas, que são dele. Por exemplo, a minha casa é dele, meu carro é dele, o ônibus é dele, a igreja é dele, a família, o povo é dele. Eu sou mordomo, eu tenho que cuidar. Isso é aquilo que ele me deu do lado de fora, mas ele também me deu coisas do lado de dentro. Ele me deu o dom de cantar, é dele, ele que me deu. Então eu tenho que administrar bem esse talento. Ele me deu talento de fazer peça teatral, de saber fazer, declarar alguma coisa, fazer alguma coisa. Não é meu, é dele, veio dele, ele me deu. Então eu tenho que administrar, eu tenho que ser mordomo daquilo que ele me deu. Se ele me deu o dom de aconselhar, então eu tenho que administrar esse dom. Se eu não fizer isso, eu estou quebrando um princípio bíblico e nada vai dar certo. Se eu quero prosperar, eu tenho que saber administrar, porque não é meu, é do Senhor. Então olha a importância, irmão, de nós aprendermos isso. Não é nada nosso, é tudo dele. Pastor, mas eu aprendi a tocar violão. Aprendeu porque ele te deu capacidade. Pastor, mas eu prego bonito. Prega porque foi ele que te deu sabedoria. Porque o Espírito Santo que vem falar contigo é dele, não é nosso. Então, irmão, nós temos que ser mordomos. Segundo princípio, mordomia.
mordomia. Ser mordomos do Senhor, cuidar daquilo que é de Deus. Quer vencer? Comece a olhar as coisas como se fossem do Senhor, porque é dele. E comece a cuidar com mais carinho, cuida com mais amor. Tem pessoas que não estão nem aí, tem pessoas que pegam o que não é dele e jogam de qualquer jeito, tratam de qualquer jeito, quebram e não estão nem aí, fazem de mau uso, e isso estão quebrando o princípio bíblico. É do Senhor, faça o melhor, dê o teu melhor, faça tudo o que você puder, e ainda mais um pouco, porque não é teu, é do Senhor, e Ele irá cobrar de nós. Ele vai dizer: peraí, mordomo fiel, mordomo infiel. Ele vai dizer naquele dia: mordomo fiel, vem, desfruta do gozo do meu Pai. Mordomo infiel, afasta-te de mim. Então, segundo princípio bíblico, para nós vencermos em todas as áreas, é a mordomia. Estamos aqui para servir. Não estamos aqui para ser servidos. É bom chegar aqui na igreja, o pastor vê o copinho de água, vê a toalhinha que nunca falta. É gostoso, é maravilhoso, a gente sente o carinho da igreja. Mas a irmã Maria não está fazendo pro pastor, ela está fazendo para um servo do Senhor. Do Senhor. Quando eu venho, me preparo, eu preparo a palavra, vou preparar uma palavra para a igreja ser avivada, eu não estou preparando para mim, eu estou preparando para a igreja, que é do Senhor. Quando eu venho orar por alguém, eu não estou orando para que eu venha crescer prevalecido, para que eu venha ser reconhecido, não, eu estou orando porque eu quero melhor, porque é para o Senhor. Tudo que nós fizermos é para o Senhor. Se eu estou, empresários, tenho uma empresa, vou fazer tudo para me prosperar. Não, eu vou fazer essa empresa crescer, porque ela é do Senhor. Porque Ele é que é o dono de tudo. Eu vou apenas administrar o que é de Deus. Irmãos, quando, no mundo secular, se o dono de uma empresa, ele é o dono, e a empresa precisa de investimento, não é ele que vai tirar o dinheiro do bolso, não é ele que vai correr atrás de máquina, atrás de não sei o que, atrás de melhoria. Agora imagine, essa empresa é do Senhor, é o Senhor que vai trazer a provisão, é o Senhor que vai trazer o crescimento, porque é dele, eu estou apenas administrando. Se eu digo é minha, o Senhor vai dizer: é tu, então te vira sozinho, meu filho. Se tu diz que é minha, eu entro no negócio e eu faço crescer, eu faço prosperar, porque eu sou o dono. Então olha a importância de não quebrar esse princípio. Terceiro princípio bíblico, Gênesis 2:16, a parte B e 17. Diz assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então aqui Deus está dando uma ordem. Deus está dizendo assim: tudo que tem aqui vocês podem comer, mas desta árvore vocês não podem tocar. Deus está dando uma ordem. Deus está dizendo: eu estou no controle. Eu tenho o governo de todas as coisas. Deus está dando aqui: eu tenho o governo, eu é que mando. Pode comer de tudo, mas dessa árvore vocês não podem comer. Terceiro princípio bíblico: Deus tem o controle de todas as coisas. E se eu sei que Deus tem o controle, então se eu não quero quebrar esse princípio, eu tenho que ter autocontrole. Eu tenho que ter aquilo que o Espírito Santo diz, eu tenho que ter domínio próprio. Eu tenho que dominar os meus desejos, porque eu tenho um princípio: Deus tem o governo, Deus tem o controle, e Deus mandou eu não mexer naquela árvore. Então eu tenho que ter esse domínio. Se eu não quero quebrar o princípio, eu tenho que ter domínio próprio e saber
estipulou, isso é pecado, isso pode, isso não pode. Se eu não tenho domínio próprio, eu estou quebrando o princípio bíblico, e eu estou destituindo o governo de Deus, desobedecendo a sua palavra. Deus diz: não mentirás. É uma ordem. Deus não está pedindo, Deus está mandando. Não pode mentir. Eu tenho que ter o domínio próprio de parar de mentir. Se eu mentia, agora eu descobri que Deus tem o governo, Ele manda, então eu tenho que ter um domínio. Não vou mais mentir a partir de hoje. Autocontrole. Tem pessoas que não têm autocontrole. Não pode ver, se bebia, não pode ver um copo de cachaça que já vai lá e toma aquele copo. Falta de controle. Está quebrando o princípio bíblico. O Senhor diz: não adulterarás. Aí Jesus pega e dá mais embaixo. Só o fato de você olhar isso e pensar já está adulterando. E tem homens que não conseguem se controlar. Não pode ver um rabo de saia que já vira o pescoço, já fica olhando e solta até uma cantada. Está na igreja, mas solta até uma cantada. Falta domínio. Está quebrando o princípio bíblico. Isso em todas as áreas. Mulheres também, não é só com homens, mulheres também. Ou será que mulher também não pensa? Eu creio que pensa. Então nós temos que ter domínio próprio para não quebrar o princípio do governo de Deus. O governo estipula as leis, é ou não é? O governo nacional estipula as leis. Impostos, quem não paga imposto está quebrando o governo, está quebrando a autoridade do governo e vai pagar por isso, é ou não é? Assim é com Deus, irmão. Deus tem o governo, Ele mandou os 10 mandamentos, obedeça, é a ordem. Se eu não tiver controle e domínio próprio, eu vou quebrar o princípio e não vou ser abençoado. Volto ao Salmo 23, ele vai deixar de ser o meu pastor, porque eu estou quebrando o princípio. Ele só vai ser meu pastor se eu obedecer os seus princípios. E nada vai me faltar. Pastos verdejantes eu vou pisar. Gênesis 4, agora é o quarto princípio, né? O terceiro era o governo. Quarto princípio, diz lá no capítulo 2, verso 17b. Porque no dia em que dela comeres, né, Deus falou, não comerá dessa árvore. E continuando ele assim, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Isso quer dizer o quê? Causa, efeito. Jesus do Senhor disse, não vai comer daquilo. Porque se comer, tu vai morrer. É a causa, efeito. É a lei da semeadura. Plantou, vai colher. A ordem foi dada, não come. Se comer, não tem jeito, vai morrer. Pecou, vai morrer. Então é a ordem do fez, vai colher. A ordem da semeadura, né? O princípio, o quarto princípio de Deus é o semear e colher. Lá em Gálatas 5,17 diz assim, não, né? O homem não, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se eu planto laranja, eu vou colher laranja. Se eu colho melancia, se eu planto melancia, eu vou colher melancia. É uma lei, irmãos, é um princípio de Deus. Se eu planto discórdia, eu vou colher ódio, briga. Se eu colho vento, se eu planto vento, eu vou colher tempestade. É uma lei, é um princípio, e não tem como não fazer e não dar certo, irmãos. Deus
quebraram o princípio lá atrás, quebraram o princípio bíblico e estão colhendo hoje. Se eu não quero colher amanhã, então eu tenho que mudar a semente hoje. Olha que coisa tremenda, irmão. A semente eu posso escolher, posso ou não posso? Eu posso escolher laranja, limão, está tudo ali, eu posso escolher, mas a partir do momento que eu plantar, acabou, irmão. Não tem mais como mudar. Se eu plantei aquela semente, é aquela semente que vai dar. Agora, antes de plantar, Deus me dá a oportunidade de escolher que semente eu quero. Quero semente de prosperidade. Vou colher o quê? Fidelidade. Se eu quero colher prosperidade, eu vou semear o quê? Fidelidade. Vou ser fiel e vou colher prosperidade. Então, irmãos, a nossa vida é uma semeadura. Semente é tudo aquilo que eu faço. Eu faço hoje para colher amanhã, para colher mês que vem, para colher ano que vem, para colher, quem sabe, daqui 2 anos, 3 anos, mas uma coisa é certa, eu vou colher. Não tem como, irmão. Então, se você não gosta do que está ouvindo, mude o que você está falando. 5º princípio bíblico, Gênesis 2:19. Depois que formou da terra todos os animais, depois que Deus acabou tudo, o Senhor Deus trouxe ao homem todos os animais, macho e fêmea, trouxe todos diante do homem. Para quê? Para que o homem viesse a ver como estes os chamaria. E o nome que o homem desse seria o nome de cada animal. Deus criou tudo. Deus criou os animais, Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, Deus diz assim: animais venham de macho e fêmea, venham até o homem, para que o homem dê um nome a cada um de vocês. E o nome que o homem der será o nome que eles vão ter. Imagina agora vindo os animais, Deus conduzindo até Adão, e Deus fica do ladinho de Adão e diz: Adão, que nome você dá para esse animal? Adão olha e diz: esse é boi. E a sua fêmea? Fêmea é vaca. Vamos embora. Vem outro animal aí. Adão, que nome você dá? Esse é jacaré. E a fêmea? Jacaroa? E agora? É jacaré também. Um por um, casal por casal. Deus foi trazendo e Adão foi dando. E Adão, irmãos, era inspirado por Deus, irmão. Tanto é que vaca tem cara de vaca, boi tem cara de boi, cachorro tem cara de cachorro. Ele acertou, ele não errou. O nome ficou certinho, porque ele foi inspirado por Deus. Então aqui nós entendemos o 5º princípio, que é o princípio da soberania de Deus. Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas, Deus tem a inteligência de todas as coisas. Então o 5º princípio, eu aprendo que eu junto com Deus também sou soberano. Amém? Diga assim: eu junto com Deus sou soberano. Você acha que você é esperto? Que nada, irmão. Você é esperto porque Deus é contigo. Você é esperto porque o Espírito Santo te dá sabedoria. Porque a soberania de Deus, quando nós estamos com Ele e não quebramos esse princípio, o Espírito Santo nos dá sabedoria. O irmão Dalberon está fazendo aqui atrás, lindo, perfeito. É a sabedoria dele? Claro que não. É a soberania de Deus sobre a vida dele. É Deus que instrui, é Deus quem mostra, é Deus quem faz. Você já viu os panfletinhos de mercado aí na fumaça, fazer a propaganda minha agora? Você viu os panfletinhos Macari, Pelegrini? É bonito, não é? Ó, a disciplina, irmão. É bonito porque eu que faço. Não, porque Deus soberano me dá sabedoria. Ó, agora gostou, a irmã até se afinou ali.
princípio. Não diga eu posso, eu faço, eu aconteço. Não, eu estou quebrando o princípio. Diga, o Senhor pode, o Senhor faz e Ele consegue. E eu junto com Ele sou mais que vencedor, irmão. A Bíblia diz lá em João 15, se eu não me engano, sem mim nada podeis fazer, mas com Ele somos mais que. Então a soberania é do Senhor, irmão. Ele é que é sábio, Ele é quem sabe. Gênesis, o sexto princípio, Gênesis 2:20. Depois que Adão deu o nome, o homem deu o nome a todos os animais domésticos, aves do céu e assim vai. Aliás, desculpa, Deus falou com Adão, Adão deu o nome para os animais. Adão deu cada um o seu nome. Adão pegou um por um e deu o seu nome. Ele não repetiu o nome de ninguém. Ele não botou cachorro, cachorro 1, cachorro B, cachorro C. Não, ele botou cada um o seu nome. Ele não repetiu. Até estava vendo esses dias uma reportagem que dizia assim: os animais deveriam falar na época de Adão. Imagina Adão se lembrar o nome de todos aqueles que ele deu. De certo, ele chegava para um: ei, que nome que eu te dei? Ah, você me chamou de elefante. Ah, então tá. Como é que ele ia gravar o nome de tudo? Então ele deu para cada um um nome. É o sexto princípio de Deus, é a individualidade. Cada um tem a sua própria característica. Ninguém é igual até os gêmeos. Se você olhar digital, um é diferente da outra. Por quê? Porque Deus tem o princípio da individualidade. Deus trata cada um de uma maneira diferente. A vitória que Ele tem para a minha vida é diferente da vitória que Ele tem da sua. O jeito que Ele trata com a minha vida é diferente do jeito que Ele trata com a sua. Porque Deus trabalha de maneira individual. Já imaginou se Deus trabalhasse só de maneira coletiva? Chegasse alguém aqui com problema de prisão de ventre e Deus fosse curar, imagina, irmão. Pessoas que não têm problema. Ia ser uma tristeza, irmão. Por isso que Deus trabalha individualmente, cada um com o seu problema, irmão. Então, sexto princípio, a individualidade. Tanto é que não é porque alguém está com problema que eu irei sofrer o mesmo problema. Tem pessoas que quebram esse princípio porque diz assim: o fulano está doente, aí eu também vou ficar doente. Não, irmão, você é individual. Deus te criou de uma maneira especial. Não é porque alguém está sofrendo que você vai sofrer. Não é porque o Brasil está em crise que você vai ficar em crise. Não é porque alguém faliu que você vai falir. Não é porque alguém está doente que você vai ficar doente. Porque Deus trata cada um de uma maneira especial. Você é especial para Deus. Você é único na face da terra. Para pensar, irmão, olha isso. O mundo inteiro só tem um igual a mim, eu. Mas ninguém tem a mesma característica. Pode ser parecido, pode ter, quem sabe, o mesmo tom de voz, pode ter o mesmo corpo, mas igual, irmão, não tem ninguém. Eu sou exclusivo. Não sei o que eu falei de errado, porque o Roberto está rindo ali, mas depois nós acertamos. Nós somos exclusivos. Você é especial para Deus. Amém? Ele vai tratar contigo de uma maneira especial. De uma maneira que Ele não vai tratar comigo, não vai tratar com o irmão, não vai tratar com o outro, porque cada um é diferente. Isso também me alegra, porque eu sei de uma coisa: a vitória que é minha é só. Ninguém vai roubar. Você pode até pedir a mesma coisa, mas se é meu, o que é teu é teu. Deus tem tudo preparado. Não adianta você orar para ganhar a minha vitória, Deus não vai te dar. Não adianta você orar para roubar a minha vitória, Deus não vai te dar.
Porque o que é meu, o que é teu, e assim está estabelecido pelo princípio bíblico. Se é teu, vai atrás, corre atrás. Você só vai tomar posse se você correr, se você cumprir o primeiro princípio, trabalhar. Vê como as coisas são? Esses 7 princípios, se nós misturarmos eles, nós vamos poder aplicar em todas as áreas da nossa vida. O último princípio, Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Isso fala de quê? Isso fala de união. 7º princípio bíblico, união. Deus ordenou ao homem, Deus olhou aquela bicharada toda, macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea. E Adão olhou e disse: Senhor, e eu? Todos eles têm macho e fêmea, eu só sei macho, cadê a fêmea? Muitas pessoas dizem errado assim: Deus criou a mulher para fazer o homem feliz. Está errado isso aí. O homem já era feliz. Ele estava morando aonde? Morando no paraíso, irmão. Não tinha tristeza. Como ele ia ser triste? Ele estava alegre. Tem um pastor uma vez diz assim: ele estava tão alegre que Deus olhou para ele e disse: Adão, a tua alegria está me deixando nervoso, vou te criar um problema. Aí ele criou a mulher. Brincadeira, não vai ficar bravo comigo não. Ele estava tão feliz que Deus disse: olha, isso aí está me incomodando, essa felicidade toda. Dorme aí que eu vou te criar um problema, Adão. E criou, quando ele acordou, estava a mulher do lado dele. Não, mas é assim, né? Deus fez a mulher, Deus fez melhor. Ele pegou o homem, anestesiou o homem e começou a analisar. É isso que eu estou falando que eu ouvi. Ele começou a analisar o homem. Ele olhou para o homem e disse assim: gogó no pescoço. Não, mulher não vai ter. Aí tirou. Cintura quadrada. Não, mulher não tem. Bota uma cinturinha bonita. Perna feia. Não, mulher bota perna bonita. E Deus foi aprimorizando, foi aperfeiçoando. Aí ficou a mulher e o homem. Se fosse carro, o homem seria carrinho popular. Só roda, carcaça e volante. Mulher não, mulher já seria um top de linha. ABS, airbag e por aí vai. Mas é o 7º princípio de Deus, a união. Aonde a união, Deus ordena a bênção. Então o 7º princípio, a união. Deus criou o homem e a mulher para que eles se unissem uma só carne. Se nós queremos vencer, temos que ser uma igreja unida. Que coisa linda quando o pastor Cláudio falou aqui no altar. Olha, já fui em muitas igrejas, mas igreja unida igual essa, nunca vi. Então, irmãos, a união faz a força. E temos que ser unidos, porque quando estamos unidos, o diabo sai correndo. Ele não consegue se infiltrar. Então, 7º princípio bíblico, união. Pacto da aliança. Então são 7 princípios. Vamos revisar os 7? Primeiro, caráter. Deus forma homens e mulheres de caráter. Qual é o caráter? Trabalhar, arregaçar manga, nunca desanimar, sempre firme. Segundo princípio, a mordomia. Trabalhar tudo para Deus, tudo é dele, tudo é para ele. Eu estou administrando tanto talentos de fora como talentos de dentro. Eu tenho que administrar. Terceiro princípio é o governo de Deus. Deus deu ordem, Deus deu diretrizes. Temos que obedecer para não quebrar o princípio. Quarto princípio de Deus: semear e colher. A lei da semeadura é o 4º princípio. Se você não gosta do que está ouvindo, mude o que você está falando. Quinto princípio é a soberania de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, com Ele somos mais que vencedores. Sem eles, não podemos nada.
Sexto princípio, a individualidade. Cada um é especial, cada um Deus trabalha de uma maneira, de uma forma. A vitória que é nossa é minha e ninguém rouba. E o último princípio é a união. Amém? Agora, para terminar, abra a palavra em Deuteronômios. Deuteronômios capítulo 4, versículos 5 e 6. E já se coloque de pé que nós vamos orar para comermos. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Vou pedir para a irmã Ana ler para nós. E nós já vamos orar. Deuteronômio 4, 5, 6. Capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra e façais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Amém? Olha só o que a Bíblia fala ali. Tenho-vos ensinado estatutos e juízos. Estatutos e juízos, ou seja, os meus princípios. Deus está falando para o povo: olha, eu tenho ensinado a vocês os meus princípios. Façais assim, no meio da terra onde vocês vão possuir. Aqui está falando dos nossos sonhos, dos nossos desejos, aquilo que eu quero possuir, aquilo que eu quero conquistar. Deus está falando: você ouviu os meus princípios, faça ele, para que aonde você for possuir, passar é que o povo possa dizer: certamente, esse povo é sábio e inteligente, porque está aplicando o princípio. E Deus está operando e o povo está vendo a prosperidade do povo. O povo aí fora está vendo o crescimento, a vitória, a conquista do povo de Deus. Mas para isso acontecer, nós temos que prestar atenção nos estatutos e nos juízos de Deus, que são os seus princípios. Amém? Você guardou os 7 princípios? São tremendos, se você quiser anotar. Primeiro princípio é o caráter, segundo a mordomia, terceiro o governo, quarto a semeadura, quinto a soberania de Deus, sexto a individualidade, sétimo a união. Os 7 princípios, com eles juntos, misturados, nós aplicamos em todas as áreas da nossa vida. E com certeza, irmãos, seremos um povo mais que vencedor. Feche os teus olhos. Qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? Qual é a tua ambição? O Senhor te diz nessa noite: eis que passei para ti os meus princípios, estatutos e juízos. Atente para aplicá-los, para que chegais na terra em que quereis possuir. Deus está falando conosco. Deus está dizendo que se nós queremos alcançar os nossos sonhos, se nós queremos alcançar os nossos objetivos, nós temos que guardar os princípios de Deus. Temos que trabalhar, não podemos nos acomodar. Temos que estar sempre em estado de trabalho. Temos que ser mordomos de Deus. Temos que trabalhar tudo para que a glória do Senhor seja sempre em primeiro lugar. Temos que entender o governo de Deus. O Senhor nos deu leis para que sejamos fiéis a Ele. O Senhor nos ensinou que toda lei quebrada gera uma consequência, mas também que toda lei cumprida também gera uma consequência.
Deus também nos ensina nessa noite a soberania, tudo é dele, ele sabe todas as coisas, ele está pronto para todas as coisas. O Senhor também nos ensina sobre individualidade. Não é porque o mundo está caindo que nós cairemos, porque Deus trabalha conosco de uma maneira especial. E por último, o Senhor fala de uma união, de uma aliança. Temos que estar unidos, irmão. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. O pastor sozinho não faz crescer uma igreja. Um irmão sozinho não faz crescer a igreja. Um pai de família sozinho não faz abençoar a família. Temos que estar unidos. Como diz aquele hino, aquela canção mundana, uma andorinha só não faz verão. Temos que estar unidos, aliançados com Cristo, uma igreja unida. Se queremos vencer, se queremos prosperar, se queremos, irmãos, ir cada vez mais para frente, temos que prestar atenção nos princípios do Senhor, na palavra do Senhor, fiéis ao Senhor, tementes ao Senhor, porque só assim seremos mais que vencedores, seremos conquistadores de sonhos, conquistadores de projetos. Mas tudo, irmão, tem um plano, tem uma ordem de Deus, e nós temos que aprender a seguir esta ordem em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Creia no teu sonho, creia nos teus projetos, mas coloque os princípios de Deus na frente. Pastor, eu quero mais uma palavra. Pergunte, venha perguntar para mim, pergunte para minha esposa, pergunte para o pastor Joel, pergunte para a pastora Fátima, que com maior carinho nós estaremos falando para você. Estaremos ensinando os princípios de Deus para você ser vencedor. Se está dando errado, irmão, para hoje. Se não está dando certo, para agora. Veja onde você está errando, qual princípio você está ferindo, e arrume a sua vida. E Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos orar agora pelo culto da Santa Ceia. Vamos orar.